Bom dia. Bom dia. Bom dia, a Débora e Janete. A paz. Bom dia. Já vai compartilhando para a gente começar. Solange, paz do Senhor. Amanhã já é sexta-feira, gente. Vamos acabar a semana amanhã. Meu Deus, passou muito rápido. Amém. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar, já vai compartilhando para a gente começar. Bom dia, Michele. Bom dia, Aguinaldo. Meu olho tá ardendo hoje. Ah. Bom dia, Marli. Vamos orar? Ah, meu olho tá ardendo. Acho que eu quero dormir mais. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós oramos nesse dia, nós entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo na nossa vida, que não nos deixa só. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, porque por ele nós temos acesso ao Pai, por ele nós fomos reconciliados a Deus, por ele nós tivemos a dívida do nosso pecado paga, Senhor, ali na cruz, ainda que nós não merecêssemos, ó Pai. Mas o teu amor, Senhor, nos atraiu e é esse mesmo amor que nos mantém de pé todos os dias da nossa vida, Pai. Fica conosco durante a leitura, Senhor, da tua palavra, nos conduzindo, nos ensinando aquilo que é teu. Semeia no nosso coração, Senhor, aquilo que é teu, para que nós estejamos sempre no centro da tua vontade, Senhor, fazendo o teu querer, vivendo os teus propósitos nessa terra, Pai. Nós te agradecemos e te apresentamos, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vamos lá? Mateus capítulo 15. Abre aí a sua Bíblia. Hoje nós temos um capítulo com 39 versículos e 3 assuntos. 3 assuntos, né? A gente, às vezes, comentando, um assunto puxa o outro. Mas aqui a minha Bíblia, às vezes, ela divide em subtítulos. Temos 3. Começa assim: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Só que vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. E assim vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse:
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui eu vou parar para tentar explicar para vocês esse comecinho. De novo, os fariseus e os escribas sendo ali o calo, né, no pé de Jesus, dando trabalho. E aí eles tinham muitas tradições, né? Então, uma das tradições que eles tinham era sempre lavar as mãos. E aqui, quando eles chegam diante de Jesus e com os discípulos, eles começam a questionar: por que não lavam as mãos quando comem pão, né? Estavam se escandalizando nisso, estavam levando isso assim, colocando isso assim num patamar de importância tão elevado, e Jesus falou assim: olha, vocês que dizem que honram a Deus, a lei diz que vocês têm que honrar o pai e a mãe. Vocês deveriam obedecer isso. Mas vocês não honram. Ao invés disso, vocês inventam uma desculpa, um costume de homens, né? E não honram o pai e a mãe. E aí vocês acabam invalidando a lei, invalidando a lei por causa do seu costume. Ele está dizendo: é mais importante que você obedeça, né? Que você honre seu pai e sua mãe, mas vocês têm uma desculpa. Aqui, no versículo 5, existem algumas versões diferentes, né? Ele diz assim, ó: vocês dizem, vocês dizem, né? É oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, então não se precisa honrar o pai e a mãe. Em algumas Bíblias vai usar a palavra corban, que significa presente. Bom dia, Gilberto. Que significa presente, né? Eu estava lendo ontem a respeito disso, é como se fosse assim, ó. Antigamente, tudo aquilo que você falava, essa foi a explicação que eu li, né? Que você falava, se você falasse assim, isso é corban ao Senhor, né? Isso é um presente ao Senhor. É como se você estivesse dedicando algo que era das suas posses ao Senhor. Uma vez que você dedica as suas posses, as suas terras, os seus bens ao Senhor, os líderes, né, a religião vai usufruir dos seus posses e dos seus bens. Então, um filho, né, deveria honrar pai e mãe. E uma das formas do filho honrar pai e mãe era cuidando deles, né, quando eles precisassem, e na velhice, sendo o amparo dos pais. Então, se eles pegassem as suas posses e oferecessem ao Senhor, dedicassem ao Senhor, eles perderiam o direito do uso das próprias posses. Aquilo passava a ser usado pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos, né, a serviço da religião. Então, ainda que o pai e a mãe desse jovem, dessa pessoa, necessitasse de um auxílio financeiro, de um cuidado, o jovem não teria mais como honrá-lo, uma vez que ele dedicou suas posses ao Senhor e agora os seus bens eram controlados pelos líderes da região. Dessa forma, o jovem não poderia honrar os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Então, Jesus está dizendo assim: vocês criaram um costume, uma tradição, e por causa dessa tradição, vocês usam isso como desculpa para como é que fala? Para se beneficiarem de algo, e em nome disso vocês permitem que aquele jovem não honre seu pai e sua mãe, quando na verdade o mais importante é que eles honrem. Então está tendo aí uma inversão, um costume de homens que está invalidando o mandamento de Deus. É isso aqui que quer dizer. Então Jesus questiona eles. A lei diz que você tem que honrar o pai e a mãe, mas vocês inventaram um costume para burlar isso aí, né, para obter algo em benefício próprio, e vocês estão invalidando o mandamento. Então é isso que Jesus fala para eles e chama eles de hipócritas. E disse que Isaías já havia profetizado a respeito deles
E uma das coisas, eu gosto também desse versículo, versículo 8, né? Uma das coisas que ele diz é assim, ó, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Essa era a maior encrenca de Jesus com os fariseus, que eram líderes ou judeus muito religiosos, que se vestiam muito bem, né? Existiam ali os filactérios, que era como se fossem pedaços da lei escritas e enroladas no papelzinho que ficava pendurado ali na roupa deles, né? Então eles tinham toda aquela aparência de piedade, de santidade, de fidelidade a Deus, né? Mas Jesus está falando, vocês me honram com os lábios. Esse tipo de peso, digamos assim, né? Pesar se eles eram sinceros, honestos, verdadeiros, se eles realmente eram fiéis, se eles realmente agradavam a Deus, era algo que ninguém conseguia medir só de olhar por fora, né? Porque a gente, quando olha uma pessoa por fora, a gente vê só a aparência. Então, a gente não tem como medir se aquela pessoa ela realmente é fiel a Deus ou não, pesar isso e chegar a essa conclusão. Mas como Jesus conhecia os pensamentos e o coração, Jesus tinha autoridade para dizer: vocês são hipócritas, tudo que fazem é da boca para fora. Tem aparência de piedade, mas não são piedosos, não são misericordiosos, e agora se aproveitam da vossa tradição para se beneficiar de algo em detrimento de invalidar a lei, o mandamento. Então Jesus está questionando eles e essa hipocrisia. No versículo 10, Jesus chama a multidão e lhe diz: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso. Então Jesus está querendo dizer assim. Ele vai explicar. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Se ofenderam? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são cegos que conduzem outros cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. E Pedro, respondendo, disse-lhes: explica-nos, Senhor, esta parábola. E aí Jesus vai explicar. Jesus, porém, lhe diz: até mesmo vocês ainda estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado no esgoto? Mas o que sai da boca é o que procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, aqui, lá na frente, em outros evangelhos, nós vamos também ver essa passagem. Acho que Marcos tem. João, acho que deve ter também, não sei. E aí ele vai usar uma expressão dizendo assim, e Jesus considerou puro todos os alimentos, né? Então não era só também a questão de lavar as mãos, tinha ali também alguns alimentos que eram considerados impuros. Então eles acreditavam que, comi um alimento impuro, estou contaminado, comi sem lavar as mãos, estou contaminado. E Jesus veio para dizer assim, olha, o que importa mesmo, o que pesa mesmo no reino de Deus, não é o que você come, não é se você come sem lavar as mãos, isso aí não te torna uma pessoa impura. O que conta mesmo é o que sai do seu coração, porque saindo do seu coração, isso sim te contamina, porque é daqui que saem os maus pensamentos, os maus desejos. Então Jesus está falando, adultério. Como que alguém se contamina com adultério? Lembra que Jesus já vai vir e vai dizer assim, só de você desejar a outra pessoa, sendo você uma pessoa casada, você já cometeu adultério.
E, na verdade, eles se ligavam muito na questão da lei, né? Ah, foi pega no ato. Então, no ato ali, beleza, é adultério. E Jesus está falando, não. O Senhor pesa muito mais além. Ele pesa o que vem do coração. Então, enquanto vocês estão esperando ali o ato para dizer se é pecado ou não, Deus já está sondando o coração, as motivações, as intenções, os pensamentos. Então, é isso que te contamina. Porque, na verdade, o ato vai ser só o resultado do que existe aqui dentro, né? Então, Jesus, ele diz isso aqui. E quando ele fala assim, o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para o esgoto. É isso aqui, ó, não tem outra interpretação, é muito claro. Você come, vai para o estômago, do estômago você vai no banheiro, resolve o problema, foi embora, entendeu? Não te contamina. Então, o máximo que você pode receber ali de contaminação pode ser uma contaminação, às vezes, no corpo, né? Algo assim, por ingerir um alimento mal limpo, aí você pode ter uma doença, alguma coisa sim, mas em relação a Deus, salvação, santidade, caráter, nada disso contamina o homem, nada do que vem de fora. Então, muito cuidado com o que você tem no coração. Não seja como os fariseus, que eram hipócritas e se ligavam muito na aparência, muito nas coisas exteriores. Jesus sempre está pesando daqui para fora, tá? 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ele ficou calado. E os seus discípulos, chegando a ele, lhe rogaram, dizendo: Senhor, despede-a, porque ela está gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Engraçado, né? Você já viu, né? As pessoas falando, ou exemplos de situações dentro da igreja, que aquela pessoa que dá trabalho no seguinte sentido, assim, tem problemas de alma, tem problemas, uma falta de estrutura familiar, aquela pessoa um pouquinho atribulada, né? Pessoa que tem problemas, ela está na igreja, ela está buscando Jesus, você até vê que o desejo dela é sincero, o esforço dela é sincero, mas você vê que não é muita gente que está disposto a ajudar e nem quer ficar perto, porque incomoda. Você ter que lidar com alguém que tem problemas incomoda. Então, essa mulher vem gritando atrás de Jesus, dizendo: tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Para perturbar os discípulos, imagine o quanto ela não gritava. Então, assim, ela já devia estar acompanhando Jesus há um bom tempo e gritando: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os discípulos se incomodaram e disseram assim: não, manda ela embora. Porque Jesus também não respondeu. Jesus ficou calado. Manda ela embora, porque ela está perturbando. E Jesus, ali, eu gosto também desse versículo, Jesus disse assim: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em capítulos anteriores, a gente leu quando Jesus falou assim: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então, quem chega na igreja, quem vai na igreja, na maioria das vezes, não são aquelas pessoas que estão ali só porque elas entendem quem é Jesus e o sacrifício, e estão ali apenas por amor e gratidão e querem adorar a Deus. Não. Tem gente que chega arrebentado, né? Então, tem gente que chega cheio de problemas e ele vê em Cristo a porta, a solução. E aí ele vai ter a vida dele transformada à medida que ele se dedica, que ele busca, que ele se entrega, mas isso tudo é um processo. E nesse processo não tem muita gente que quer ficar perto não, porque às vezes incomoda, o problema do outro incomoda. Então, Deus chama, né, pastores e pessoas ao ministério que sejam cheias, eu já falei isso, né, cheias de compaixão e misericórdia. É você conseguir
olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, né? Misericórdia, você colocar o coração nas misérias do outro. É esse o significado da palavra misericórdia. Então, é você conseguir olhar para o outro e suportar o outro, mas não esse suporte que a gente tem o entendimento de que é aquela coisa assim de dizer eu tenho que suportar fulano, né? Ah, lá vem fulano. Não, não é esse suporte. É ser suporte mesmo, é ser apoio, tá? Então, pastores, líderes, crentes, sejam misericordiosos e deem suporte, porque existem muitas pessoas sofrendo do nosso lado e elas estão num processo. É só a gente entender que nós também estamos num processo. Quando a gente entender isso, fica fácil a gente ter misericórdia do outro, né? E aí, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom que eu pegue o pão dos filhos e deite aos cachorrinhos. Porque essa mulher, gente, ela era cananeia, ela das partes de Tiro e de Sidom. Então, ela não era judia. E Jesus está falando o seguinte, ele começa dizendo, eu vim para os judeus, que são ali descendentes de Abraão, que tem aquela herança, descendência das mesmas promessas de Abraão, para esse povo, né? Jesus era judeu. Mas também Jesus fala em outras partes, assim, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco. Então Jesus estava falando de nós, pessoas que não são judias. E Jesus não responde a ela. Jesus aqui não responde por diversos motivos. A gente pode cogitar, né? Às vezes Jesus estava esperando o momento certo para atendê-la e ali também dar uma lição para todo mundo que ouvia. Jesus podia estar querendo mostrar a importância da perseverança, da insistência, porque ela não deixou de pedir e de insistir até que ele atendesse. Olha só. Então eu não sei por qual motivo Jesus ficou calado, mas ele guardou o momento certo para dar a resposta para ele. Então depois que ela perturbou muito, que ela insistiu muito, a única resposta que ela obtém, e olha que ela vem assim com toda humildade, ela está dizendo filho de Davi, ou seja, ela está reconhecendo quem ele é. Tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Quando ela chega perto dele e adora, a primeira atitude dela é adorar. Ela ainda diz, socorre-me. Então assim, ela chegou com toda humildade. Só que a única palavra que ela recebe de Jesus é uma palavra dura. Jesus diz assim, não é bom que eu pegue o pão que é dos filhos, ou seja, não é para você, e deite aos cachorrinhos. Olha isso, gente. Ela podia virar as costas e dizer assim, nossa, ele não é nada daquilo que eu pensei que ele fosse. Ele não é nada daquilo que me disseram que ele era. Ele é uma pessoa grossa. Só que Jesus conhecia a intenção do coração e sabia da fé. Ninguém de fora conseguia ter esse discernimento, só vendo as aparências. Mas Jesus conhecia. E Jesus provocou ela, porque ele sabia que ela ia dar uma resposta que ia servir de lição para muita gente. 27. Olha o que ela responde quando Jesus disse, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, só que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só, não tem problema se eu ficar com o resto. Não tem problema se eu ficar com aquela parte que ninguém quer. É com o resto. Eu não preciso da parte mais bonita, da mais cobiçada. Só o resto, se já resolver meu problema, é o que eu quero. Então, assim, ela se humilhou ainda muito mais. E aí Jesus responde no versículo 28. Mulher, é grande a tua fé. Seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então é desse tipo de fé que Jesus fala para nós, que Jesus quer que nós tenhamos, né? A fé que é persistente, como ela foi persistente. A fé que entende que tudo que nós precisamos vem dele, que ele é a nossa fonte. A fé que nos coloca num lugar de humildade. E entenda que humildade muitas vezes não é inferioridade, tá?
Eu não estou falando para você ser aquela pessoa que vai viver assim, dizendo, ai, não dou conta, não posso, não sou, não consigo, fulano é melhor do que eu, ciclano é melhor do que eu, fulano sabe mais do que eu. Não é isso que é humildade, tá? Não é esse sentimento de inferioridade que você tem que ter, de achar que o outro é sempre melhor que você não tem nada de importante, você não tem nada de valioso, você não pode nada, não é isso. Mas é aquele sentimento de humildade do seguinte, tudo que eu preciso vem dele. E eu, de mim mesma, não consigo ser resposta para tudo que eu preciso. Jesus é a resposta para tudo que eu preciso. Os fariseus era diferente. Eles já não eram humildes, eles se consideravam os mais santos que todos. Por causa dessa arrogância, eles eram como é que fala? Impiedosos com os outros, entende? Autossuficientes. Eles achavam que pela santidade deles estava tudo garantido. E Jesus veio no reino diante de Deus, né? E Jesus já veio mostrar dizendo assim, ó, cuidado, vocês são filhos do diabo, vocês estão em condenação. Jesus começou a dizer, eu peso a intenção do coração e vocês são reprováveis. Então, Jesus está falando nesse sentido, né? Então, você tem essa fé persistente, essa fé humilde, essa fé dependente de Deus, que Ele seja a sua fonte para tudo. E que você não deixe de buscar, não deixe de bater, não deixe de insistir, não deixe de gritar igual essa mulher, até você alcançar o seu milagre. Jesus diz assim para ela, seja feito conforme tu desejas, conforme as expectativas que há no seu coração, conforme as motivações, aquilo que você quer tanto, pelo qual você grita, né, luta, persiste, seja feito na sua vida. E a Bíblia diz que naquela mesma hora a filha dela ficou sã. 29. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se de lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançavam aos pés de Jesus, e ele os sarou. De sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Isso aqui é o que a gente já leu lá para trás, que Jesus curava a todos da multidão e seu ministério era repleto de sinais. 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo 3 dias e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Olha só. E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar essa multidão? E olha só, incrível, né? Nós lemos ontem a primeira multiplicação dos pães, ou seja, haviam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E Jesus falou, os discípulos queriam mandar embora, manda embora para que eles possam comprar comida para si. Jesus disse não, pegou 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou, alimentou toda a multidão, do que sobrou ainda recolheu 12 cestos. Agora nós temos de novo a multidão, e Jesus está falando, tem 3 dias que eles estão comigo. E eu não quero despedi-lo com fome, senão nós vamos desmaiar pelo caminho. E aí, mesmo depois da primeira multiplicação, os discípulos perguntam, olha isso, mas de onde que a gente vai ter recurso para saciar essa multidão? Então, Jesus já tinha feito, eles já tinham visto, e agora eles estão na mesma situação, Jesus falando que precisa alimentar a multidão do mesmo jeito, e eles ainda perguntam, tá, mas o recurso vai vir como? Nós não temos como alimentar. Eu acho que esse tipo de coisa Jesus não gosta na nossa vida, sabia? Quando ele já provou que ele pode, que ele já deu provas do seu poder, da sua provisão, né? E a gente ainda fica se queixando quando está diante de dificuldades e perguntando, mas como vai acontecer, né? Como vai fazer? Será que vai? Ah, não sei se Deus quer me abençoar. Então, essas coisas assim, eu acho que irritam um pouco o Senhor, porque todas as vezes que os discípulos manifestaram dúvida, incredulidade, Jesus os repreendeu, dizendo que vocês são pessoas de pouca fé.
Tem uma versão que até fala assim, até quando vos sofrereis, homens de pouca fé? Jesus está dizendo, até quando vocês estão vendo tudo que estão vendo e ainda assim eu terei que lidar com a incredulidade de vocês. Né? 34. Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu aos seus discípulos e os discípulos deram à multidão. Todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E aí ele despediu a multidão, entrou no barco e dirigiu-se para o território de Magadã. Então, ou seja, ele multiplicou do mesmo jeito que ele fez a primeira vez. Mandou o povo sentar, pegou os pães, que era o que tinha, né? Levantou aos céus, agradeceu, partiu, mandou distribuir, sobrou a mesma coisa. Ele repetiu igualzinho da primeira vez. Então, essa foi a segunda multiplicação dos pães. Segunda prova mais contundente, né? Para os discípulos entenderem que é dele, gente, que vem os recursos, é dele que vem a provisão. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando acerca do dízimo dela, né? Ela veio falar para mim. Ela disse assim, eu tenho o desejo de ser dizimista fiel. Eu parei por um tempo, eu sei que eu ganho um pouquinho, mas eu tenho esse desejo de ser. Aí eu falei, amém. Aí ela disse assim, esses dias atrás eu estava só com o dinheiro do dízimo e eu precisava comprar algumas coisas para casa e eu decidi dizimar e das coisas que eu precisava comprar eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Deus vai prover. Ela contando para mim, né, o testemunho dela. E aí ela disse sim que ela dizimou um pouquinho ali o dinheiro dela e bateram na porta dela e entregaram tantas cestas de comida que ela disse que tinha provisão ali para até 3 meses na casa dela. Isso é fé. Ela decidiu, né, pegar aquele compromisso, manter-se fiel e Deus honrou. Então é de Deus que vem nossa provisão. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, o que eu posso dar a vocês é o que está escrito na Bíblia, como está escrito, sem acrescentar nem tirar. E também posso dar os testemunhos, né? Então, assim, eu tenho 17 anos de casada, só que eu não comecei financeiramente bem. Comecei com muitas privações financeiras, de recursos, de tudo. Mas muitas mesmo. Então, como que a gente cresceu financeiramente falando? Eu reconheço que tudo vem da mão de Deus. Nós crescemos sempre plantando. Você só colhe plantando. No reino também você só colhe plantando. Então, financeiramente, eu entendo desde sempre, mesmo quando eu tinha poucos recursos, que o meu dinheiro é para serviço do reino. É para serviço das minhas necessidades. Eu não devo ser servo do dinheiro. O dinheiro que tem que me servir. Então, eu sempre comprei tudo que eu precisava comprar, e sempre, ao mesmo tempo, semeei na obra de Deus. E aí, o que acontece? Deus não deve nada para ninguém. Né? Então, Deus sempre provê os recursos. E sempre proveu. Eu estou aqui 17 anos depois, a vida da gente só melhora. Porque quando você vai sendo fiel a Deus, Deus vai devolvendo, né? Vai fazendo você colher toda a fidelidade que você tem plantado. Mas até isso é uma questão de fé, tá bom? Não adianta você fazer nada no reino sem fé. Não adianta você fazer nada no reino, eu estava explicando para uma irmã ontem, por constrangimento em relação a dinheiro, se alguém te constranger a dar, se alguém for tão incisivo, usando ali palavras e argumentos que às vezes te ferem, para te constranger a dar, e você dê qualquer coisa para o reino de Deus, com tristeza, Deus não se agrada. Você tem que dar por livre e espontânea vontade, não é porque você se sentiu pressionada. E você tem que dar por amor, por alegria, entendeu? É assim que Deus gosta de receber as coisas, com amor, com alegria e com espontaneidade.
O que passa disso, como diz a Bíblia, é de procedência maligna. Semeie no reino, entenda que todos os seus recursos vêm de Deus e que Deus nunca vai deixar a sua semente sem boa colheita, tá? Então, que você fique com aí esse capítulo, que você entenda que não é a sua aparência que conta, Deus sempre vai pesar as intenções do seu coração, não é o quão bem você se veste, não é quantas posses você possui, não são as suas palavras que definem quem você é, mas é o que vem daqui de dentro, viu? É o que vem daqui, as suas intenções, a sua motivação, a sua fé. Então não tem nada a ver com, eu não posso comer esse tipo de carne, eu não posso comer sem lavar a mão, entendeu? Não. Isso para Deus não contamina o espírito do homem. Também seja como a mulher cananeia, que insistiu até receber a bênção. E entenda que a igreja vai ser cheia de gente atribulada, tá? Tenha misericórdia do outro e paciência. Todo mundo está num processo. E se maravilhe com o que Deus já tem feito na sua vida, com tudo que Ele tem feito. Tenha o hábito de anotar, gravar, sabe? Para que quando o dia mau chegue, vocês tenham lá um livro, sei lá, de testemunhos e você leia tudo aquilo que Deus já fez e você já viu. E não duvide, não seja incrédulo, não seja impaciente, não seja um fácil, né? Um desistente, alguém que desiste tão fácil assim. Jesus já nos deu muitas provas de que Ele é Deus na nossa vida. Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe sua vida, seus filhos. Fique com Deus. E amanhã é o nosso último dia da semana, né? Até lá, se Deus permitir. Paz, gente. Deus abençoe. Não esquece de compartilhar e de comentar. Amém?